Meus amados, graça e paz, que o Senhor possa abençoar o nosso encontro. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre as 7 cartas de Jesus Cristo às igrejas que estão na Ásia Menor. Eram 7 igrejas, inicialmente para onde essas cartas foram dirigidas. Nós sabemos que, através dos séculos, essas cartas têm abençoado a vida da igreja, do povo de Deus, de cada geração, em cada lugar. Hoje nós vamos falar sobre a segunda carta de Jesus, que foi dirigida à igreja que está em Esmirna. O texto está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Eu convido a você a nos acompanhar nesse estudo. Possa abrir a sua Bíblia no capítulo 2, versículo 8 a 11. Vamos fazer uma breve contextualização. Aqui está o nosso mapa, mostrando a região da Ásia Menor, que hoje é conhecido como a Turquia. Abaixo, cá no mar Egeu, uma ilha chamada Patmos, que era uma ilha prisão, onde João, o apóstolo, estava confinado. E ali ele recebeu a revelação de Jesus, registrando ali as palavras de Jesus, que estava sendo dirigida primeiramente para essas 7 igrejas. Esmirna é a segunda cidade, uma cidade também portuária, está acima de Éfeso, uma cidade importante, que hoje é considerada a terceira cidade da Turquia. É uma cidade importante, conhecida como Izmir. Nessa cidade, irmãos, na época do apóstolo João, essa cidade tinha uma associação de artesãos e de comerciantes muito fortes. Isso vai ser interessante a gente saber, porque isso vai ter implicação direta na vida da igreja. Era uma cidade muito politeísta. Existia aí o culto, além do culto ao imperador, a própria cidade de Roma recebeu uma representação, uma deusa chamada Roma, em homenagem a essa cidade, e era cultuada ali. Veja que ponto a ignorância dos seres humanos quando se afastam de Deus. Em Esmirna era muito comum o culto a Afrodite, que é a mesma deusa Diana, que nós vimos no estudo da primeira carta, e Cibele, que era uma deusa voltada para a fertilidade, para a terra, a mãe natureza, que era cultuada. O significado da palavra de Esmirna é amargo, porque vem de uma planta muito comum naquela região, que era a mirra ou murteira. Dessa planta se extraía um bálsamo, um óleo, que era usado como incenso. Tinha uma fragrância agradável, inclusive Jesus recebeu o óleo, a mirra, pelos pastores no momento do seu nascimento. E essa mirra também, o óleo de mirra, era usado no altar, lá no Antigo Testamento. Essa mirra representa, irmãos, o nosso testemunho, um cheiro suave do nosso culto a Deus. Por isso que ela foi dada a Jesus Cristo, porque a vida de Jesus foi uma vida de louvor a Deus, como uma oferta, como um incenso suave às narinas de Deus. É muito interessante esse significado. E a igreja Esmirna, ela, com essas palavras aqui de Jesus Cristo, ela entendeu muito bem. A igreja em Esmirna foi uma igreja muito sofredora. Ela foi literalmente, assim como a mirra, ela era triturada, esmagada para extrair o óleo. A igreja em Esmirna, ela foi esmagada pelo governo romano, não só pelos governos romanos, mas também pelos gentios e próprios judeus. Imagine que por todos os lados a igreja Esmirna sofria e era perseguida. Ela só podia olhar para cima, olhar somente para o Senhor. Por conta disso, irmãos, por conta da sua fé, os crentes em Esmirna, eles eram pobres, muito pobres.
já que era uma cidade dominada, né, com associações muito fortes de artesãos e comerciantes politeístas voltadas para o culto pagão e idólatra, aqueles que professavam sua fé não tinham oportunidade de crescimento e de desenvolvimento nessa cidade. Eles não eram pobres porque não se esforçavam. Eles não eram pobres porque não eram capazes. Eles eram pobres porque as oportunidades lhe eram negadas. Eles eram perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Mas a palavra diz que essa igreja, embora pobre materialmente, ela era rica espiritualmente. Então esse testemunho se tornou uma fragrância agradável ao Senhor. Conforme está lá em Atos capítulo 8, quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós nos tornamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra, em todo lugar. Então ali em Esmirna, esses crentes eram verdadeiras testemunhas de Jesus. E lembrando que nesse texto, em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra traduzida para testemunhas na nossa língua é a palavra grega martúrios, né? Que também quer dizer mártires. Então, aquele que recebe o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo para se tornar uma testemunha de Jesus. E, se necessário for, né, até o ponto de ser martirizado, de entregar sua vida a Cristo. Esse é o verdadeiro significado da palavra ali. Então, vamos fazer, irmãos, a exposição, né, desse texto. O primeiro versículo 8 diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Lembrando mais uma vez, a palavra é dirigida ao anjo da igreja. Já vimos que se trata aqui dos anciãos ou dos pastores, e que essas pessoas, eles têm a grande responsabilidade de transmitir com fidelidade a palavra de Deus. E a primeira lembrança que Jesus traz para esses crentes de Esmirna, que estavam sendo perseguidos, muitos desses crentes jogados em masmorras, em porões úmidos e fétidos, alguns estavam perdendo suas vidas em arenas, sendo mortos, massacrados por feras, leões, e nas mãos dos gladiadores como objeto de espetáculo, né? Os crentes eram colocados como objeto de espetáculos e por causa da sua fé. Então, para esses crentes que estavam perdendo tudo, que estavam se escondendo em cavernas, Jesus se apresenta como aquele que estava morto e reviveu. Então, isso é uma mensagem de muito encorajamento para esses crentes nessa situação. Né? Lembrando que tem até na Bíblia, né, as Bíblias antigas, na capa vem assim, um desenhozinho de um peixe. Né? Isso aí é um símbolozinho que identifica a igreja, irmãos. No grego, a palavra peixe, as letras formam um acróstico, que significa Jesus, o Filho de Deus. E, segundo alguns historiadores, devido à perseguição, muitos crentes, quando iam se reunir em catacumbas, em cavernas, eles faziam um desenhozinho, pegavam um carvão, alguma pedra e riscavam essa forma do peixe, porque ali aqueles crentes estariam se reunindo. Vemos aí a murta, né? Tem vários tipos de murta, mas essa era a principal, um arbusto maior, que do seu caule e das suas flores se extraía, tirava essa resina, extraía o óleo, e inclusive era colocado sobre o altar no Antigo Testamento, e Jesus recebeu também, como presente dos pastores, a mirra, o óleo de mirra, que iria apontar para o seu testemunho, né, para a sua vida de sofrimento como servo sofredor durante o seu ministério aqui na terra. Então, essa mensagem de Jesus traz vívida à mente daqueles crentes a gloriosa ressurreição. Embora a morte estivesse à porta de cada um deles, eles pudessem estar firmes e confiantes na gloriosa ressurreição, porque aquele que foi morto estava vivo, e quem está com Cristo também viverá com ele. Vencerá a morte como ele venceu a morte. Então, essa igreja sofredora,
mas há uma recompensa, há uma coroa destinada para ela, né? Aqueles que seguem e servem a Jesus recebem ali uma coroa. E é interessante que na cidade de Esmirna, onde aconteciam muitos jogos, né, jogos atléticos, e o vencedor daqueles esportes, eles recebiam uma pequena coroa de louro, né, que era uma folha trançada, colocada nas suas cabeças. Mas Jesus nos fala que nós receberemos uma coroa também, por sermos vencedores. Diz a palavra de Deus em Lucas 14:33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Esse caminho ficou bem claro para a igreja de Esmirna, que realmente renunciou a tudo por amor a Jesus Cristo. Nós temos renunciado, meus irmãos, em favor de Jesus Cristo. Você tem seguido a Jesus fielmente? Porque todo aquele que segue a Jesus de todo o seu coração, ele precisa renunciar muitas coisas em sua vida. Deus lhe mostrará o que é necessário. Tudo aquilo que estiver atrapalhando o seu relacionamento com Deus vai ser necessário ser renunciado. Então foi uma igreja de mártires, né? Essa igreja foi pastoreada por um discípulo de João, que estava preso em Pátimos, Policarpo. Policarpo, ele já foi morto quando ele era idoso, foi queimado vivo, e depois dele, cerca de 1.500 crentes naquela cidade também foram massacrados, foram mortos pelo governo romano, mas também perseguidos, incitados pelos gentios e pelos judeus. Os versículos 9 e 2 diz: Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, Jesus, ele não acusa, não faz nenhuma acusação a esta igreja. Que testemunho fantástico, né? Nenhuma acusação. Jesus sabia, né, irmãos, que ali em Esmirna muitos iriam morrer, mas que eles não deveriam temer a morte. Por isso Jesus diz aí: nada tem mais das coisas que há de padecer, pois depois dela virá a gloriosa ressurreição, né? O diabo usa homens maus, são pessoas perversas, e através desses homens lançavam, né, muitos daqueles crentes na prisão, onde eles eram levados, eles eram torturados e levados a ceder, né, à tentação de negar a Jesus Cristo para evitar ali o sofrimento. Mas a própria palavra de Deus diz que essa tribulação seria restrita a 10 dias. E isso nos faz lembrar da palavra de Deus, irmãos, que nos diz que nenhuma tentação ou nenhuma provação é maior do que as nossas forças, né? Nós podemos confiar que Deus sempre virá ao nosso socorro. Então, se você estiver passando por uma situação difícil de prova, e você parece que já está no fundo do poço e que as suas forças se esvaíram, permaneça ainda com seus olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, pois Ele jamais permitirá qualquer situação na sua vida que você não possa suportar. Vai acabar, a tormenta vai passar, as ondas vão se apaziguar e o mar vai se acalmar. Depois do choro da noite, né, vem a alegria pela manhã. Deus está vindo ao seu socorro. Mantenha os seus olhos fixos e as suas esperanças no Senhor Jesus Cristo. Jesus, portanto, não faz nenhuma censura a essa igreja, né? Avalia as obras, né, que eu chamei aqui de obras invisíveis, porque diferentemente da igreja de Éfeso, Jesus não cita que obras são essas, fala de forma geral, e a gente entende que essas obras estão relacionadas a suportar o sofrimento por causa do nome de Jesus. Cada detalhe do sofrimento dessa igreja não passa despercebido por Jesus. Eu lembro aí do Salmo 56, versículo 8,
que diz que cada lágrima que escorre pelo nosso rosto é recolhido. Deus recolhe em seu odre. Deus está atento, irmãos, a cada situação que nós passamos. Até mesmo aquelas situações que nos afligem, que ninguém sabe, que você não compartilhou com ninguém. Jesus sabe e Ele está atento ao teu sofrimento. Nada que nós passamos passa despercebido pelo Senhor. O seu Salvador é um terno Senhor. Ele é um amigo mais chegado do que um irmão. Então o sofrimento da igreja de Esmirna não passou despercebido pelo Senhor. Aqui a Bíblia diz que havia ali, né, a sinagoga de Satanás, se referindo a esses judeus que teoricamente deveria ser visto como o povo de Deus. As suas ações, as suas práticas, a hipocrisia, Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Então há pessoas, irmãos, que mesmo nas nossas igrejas, ao invés de servir a Cristo, tem sido instrumento de Satanás, né? O joio que tem sido colocado por Satanás no meio da igreja. Judeus eram, pode dizer, os falsos cristãos, né? Em João 8,44, Jesus vai falar da hipocrisia dessas pessoas. Segundo Timóteo 3, versículo 5, não fala que eles têm aparência de piedade, né? São pessoas que, inclusive, a aparência, né? Possuem essa aparência de piedosos, de bons crentes, mas não são. Já falei que esses 10 dias se refere à limitação que Deus colocou. E na Bíblia aparece também uma referência lá em Daniel, quando Daniel pede que durante 10 dias, né, ele e seus amigos sejam afastados daquele tratamento especial, e mostrando aí que, né, que nesse período é um período também que Deus tem restringido. A provação não durará para sempre. E a recompensa, irmãos, para aquele que permanecer fiel, né? Esmirna era uma cidade famosa pelos jogos atléticos, como eu falei, e dava aos seus vencedores aquela coroa de louros. Mas para o crente fiel, ele receberá a coroa da vida. E o último versículo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É interessante isso aqui, né? Porque existem 2 tipos de morte. Nós sabemos que a morte física, que é a primeira morte, e nós temos a segunda morte, que é a morte espiritual, ou estar afastado eternamente de Deus. A segunda morte, irmãos, não pode mais causar dano algum ao vencedor, aquela pessoa que está em Cristo. Embora passaremos todos nós pela primeira morte, os crentes não experimentarão a segunda morte, pois eles receberão a gloriosa ressurreição na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Abrindo parênteses, para dizer que a ressurreição se refere aos nossos corpos, pois ao morrermos, o nosso espírito estará imediatamente na presença do nosso Deus, onde já estaremos servindo e adorando a Deus diante da sua presença. Então é isso, irmãos. Eu espero que esse estudo tenha sido de edificação para a sua vida e que nós possamos aprender com a igreja em Esmirna, não fazer concessões, escolher até o caminho do sofrimento, se preciso for, para mantermos a nossa fé, o nosso testemunho ao Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o nosso culto, irmãos, o nosso viver diário, não é somente aquele momento em que nós estamos reunidos num santuário, num templo, mas que cada dia e que cada momento da nossa vida é um culto ao Senhor. E este culto, ele deve subir como um incenso agradável às narinas do nosso Deus. Que Deus possa olhar para você e possa se agradar da sua vida. Ele possa receber o seu louvor através de uma vida de testemunho que glorifique o seu nome. Que Deus nos abençoe.